No vídeo de hoje eu venho aqui falar para vocês sobre esse smartphone muito incrível que está aqui na minha mão. Muitos já conhecem, se não a grande maioria. Vamos falar um pouquinho hoje, galera, do OnePlus 5. Só que eu não vou simplesmente comentar sobre esse celular, dizer o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim, mas eu venho mostrar aqui as 5 funções, as 5 coisas que eu mais gostei nesse smartphone aqui. Vamos começar já sem enrolação, pessoal. Eu queria avisar só que esse vídeo que vocês estão vendo aqui no fundo é o vídeo das nossas primeiras impressões do OnePlus 5. E caso você não tenha assistido, ele vai ficar no cardzinho aqui em cima. Então é só clicar aí que você confere um pouco das nossas primeiras impressões sobre esse aparelho. A primeira coisa que eu tenho para citar para vocês é a quantidade de recursos e configurações que a gente pode alterar aqui no OnePlus 5. Isso, na verdade, pessoal, meio que representa um conjunto da obra, porque várias coisas que eu vou mostrar aqui nesse vídeo vão ter a ver com esse primeiro tópico que eu estou informando para vocês. Tem algumas coisas que eu acho super legais e que vão funcionar da mesma forma, independente da versão ou do usuário, digamos assim. Como, por exemplo, você apertar 2 vezes o botão de ligar e desligar para abrir a câmera. Isso é muito legal porque funciona tanto com a tela desligada quanto com a tela ligada. Você pode estar em algum aplicativo específico, pode estar aí com o celular no seu bolso, digamos que você precisa da câmera imediatamente. Você vai lá, aperta 2 vezes, você já consegue acionar a câmera, mas tem muitas outras coisas legais. Um exemplo é a aba de botões que nós temos ali nas configurações do smartphone. Você pode trocar as posições dos botões. Quando eu falo trocar as posições, significa, por exemplo, do lado esquerdo utilizar o botão voltar ou utilizar o botão de aplicações recentes e vice-versa. Você pode alterar isso daí de acordo com as posições. Também dá para você acionar configurações de toques longos e de 2 toques. No botão central ali para você ir para a tela inicial, no botão das laterais, nos botões das laterais. É possível também colocar a função de utilizar a barra de navegação na tela. Para quem não gosta de utilizar ali os botões de baixo, que é usar o botãozinho de baixo só como home, como sensor digitais, você pode colocar ali a barra de navegação na tela. Então tem muita coisa legal dentro dessa aba de botões. E também ali na aba gestos, você pode alterar muita coisa. Por exemplo, desenhos específicos para acionar a lanterna do celular, a câmera, aplicativos específicos. Se você quer, por exemplo, fazer uma ligação rapidamente, você tira o celular do seu bolso, desenha ali alguma coisa, ele vai acionar o discador. E também é possível colocar controles até para as músicas, como por exemplo, com a tela desligada, você vai deslizar ali para frente, fazer digamos que é um sinal ali para frente, uma seta para frente, ele vai passar a música, deslizar com os 2 dedos com a tela desligada, vai pausar e fazer essa seta para trás, vai voltar a música. Então esses são recursos muito legais e que eu acho que merecem ser mencionados aqui para vocês. A segunda configuração que eu gostei muito está presente na grande maioria dos smartphones com Android 7.0 ou superior, que é acionar o modo de tela dupla no OnePlus 5 ou em qualquer smartphone. Só que eu destaquei isso nesse celular, pessoal, porque como vocês sabem, a gente tem aqui uma configuração extremamente forte. O processador dele é um dos melhores da atualidade, se não o melhor da atualidade. Ele tem muita memória RAM, muito armazenamento. É um aparelho que se dá muito bem tanto na combinação do software com o hardware. E o fato de você acionar o modo de tela dupla aqui, ele é muito prático e muito útil, porque tem alguns celulares com Android 7.0 e configurações inferiores, que se você colocar ali, por exemplo, um vídeo no YouTube para carregar a 1080p ou até mesmo numa resolução superior, e aí você colocar ali embaixo um aplicativo pesado, por exemplo, pode ser que dê um pouco de travamento, não fique assim 100% fluido. Mas eu já testei infinitas combinações aqui no OnePlus 5 e consegui utilizar sem nenhum problema. Um exemplo clássico é você carregar um site bem pesado, um site que tem ali bastante recursos de HTML5, bastante coisa assim, e abrir um vídeo no YouTube ou então abrir algum outro aplicativo que também seja pesado, e você vai executar na maior tranquilidade tudo isso aqui, sem travar, no OnePlus 5. Então isso foi um recurso que me chamou muita atenção e que eu uso bastante porque é muito prático em diversas situações. O terceiro ponto que eu acho que merece destaque aqui no nosso smartphone é o modo de calibração da tela. Na verdade, os modos de tela que você encontra aqui no OnePlus 5. Isso vai englobar 2 situações. A primeira delas é o modo noturno, que você pode ativar e controlar ali como é que vai ficar a iluminação do dispositivo para que você tenha uma visão, digamos que um pouco mais confortável quando você estiver utilizando o celular ali na luz mais baixa ou com ausência de luz. Se estiver no escuro e não ficar aquele brilho forte nos olhos que muitas vezes machuca, principalmente se você usa muito celular à noite.
Eu acho que isso é muito bom porque tem alguns celulares que têm essa função, mas ela não é tão bem, como é que eu posso dizer, tão bem explorada como é aqui no aparelho. E também tem o modo de leitura, né, que ele basicamente vai fazer quase a mesma coisa do modo noturno, só que é um pouco mais suave, é um modo que você pode colocar, por exemplo, aplicativos específicos para esse modo de leitura. Exemplo, se você tem ali, por exemplo, muitos livros em PDF no seu Adobe Reader, quando você abrir o Adobe Reader, o aplicativo no seu celular, ele vai ativar automaticamente o modo de leitura, vai diminuir ali um pouquinho o brilho, vai ficar uma tela um pouco mais amarelada, e isso vai dar um conforto mais legal para os seus olhos. A outra coisa que também é super legal é a questão do modo de calibração da tela, calibração do ecrã nas configurações. Ele tem ali 3 modos de calibração, um é o modo sRGB, que vai mudar um pouco as cores e vai deixar elas mais naturais em relação ao modo padrão. O modo padrão ele faz uma configuração automática ali de equilíbrio de cores, contraste, e esse modo sRGB ele é um pouco mais real. Então eu achei ele muito interessante para quando você tira fotos em RAW no smartphone, que é um outro recurso também interessante que a gente tem aqui. Quando você ativa esse modo aqui sRGB, você consegue ver as cores de forma mais real, os tons mais naturais. Tem o modo DCI-P3, que eu não entendi muito bem a diferença entre o modo RGB, sRGB na verdade, mas eu vi que ele deixa as fotos um pouquinho mais quentes, as imagens um pouco mais quentes, porém sem realizar tantas alterações no brilho, no contraste e no equilíbrio de cores. E tem o modo ali de cor personalizada, onde você vai ter ali uma barrinha para alterar entre tons mais quentes e tons mais frios. Então é uma regulagem bem legal, apesar de que eu gostei muito da regulagem padrão. Eu acho que a tela do celular na regulagem padrão é muito boa, porque o AMOLED do OnePlus 5 se comporta muito bem. Mas são configurações bem legais de personalização de tela e que eu achei interessante mencionar. O quarto ponto, pessoal, que eu acho que merece muito destaque é a questão do launcher e da estante, a shelf que nós temos aqui no OnePlus 5. Isso é algo que eu valorizo muito nesse smartphone e valorizo há bastante tempo, porque eu tive o OnePlus One e o OnePlus 2, ambos tinham essa função ali da estante, e eu acho que isso é muito prático, porque você consegue acender ali a vários widgets de uma forma mais prática, e eu não sou tão adepto a deixar widgets na tela inicial. Mas com a estante você consegue fazer isso de uma forma muito boa. Ele vai deixar você acender ali aplicativos recentes, notas rápidas, vai te mostrar ali a temperatura no local onde você está e você pode controlar isso de uma forma muito prática e vai permitir que você adicione esses widgets e tenha ali configurações para ver como é que está o armazenamento do seu celular, bateria, a questão ali de uso de dados. Tudo isso é muito prático e é uma coisa que eu acho que sinceramente deveria existir em todos os smartphones com Android. Eu acho que isso daqui, pessoal, esbarra muito numa questão que eu sempre comentei desde os primeiros OnePlus, desde o primeiro OnePlus, no caso o OnePlus One e o OnePlus 2, mais o 3 e o 3T também, que é a questão de que a interface do OnePlus 5 é a que mais me agrada, porque eu gosto muito do Android puro, e a gente tem aqui um Android puro modificado para o melhor no OnePlus 5, em todos os smartphones da OnePlus, na verdade. Você consegue alterar muitas configurações ali no launcher, ele tem ali dentro do launcher na personalização opções para você mudar os ícones, colocar pacotes de ícones e também na parte de personalização de papéis de parede para você configurar ali os papéis de parede da comunidade, de forma que diariamente o seu smartphone vai alterar automaticamente os wallpapers do celular e você vai ter ali a cada dia um wallpaper diário, né? Um wallpaper diferente, e isso é um recurso que eu achei muito legal aqui nesse smartphone. Por último, pessoal, um dos recursos que eu achei mais legal da gente mencionar aqui é a questão da personalização que você pode fazer de fontes e, digamos que, da densidade da tela, do tamanho padrão da sua tela. Isso é um recurso que eu achei super legal, porque vários celulares possuem esse recurso. Mais uma vez, é algo que não é exclusivo do OnePlus 5. Só que ele trabalhou nesses recursos de uma forma mais interessante. Você pode colocar aqui outras fontes no seu smartphone. Ele vem basicamente com duas fontes. A fonte padrão ali, que é a Roboto, e a fonte OnePlus Slate. Ambas são muito legais, mas como se não bastasse essa personalização de fontes, você pode alterar o tamanho delas. Se você gosta de um celular bem minimalista, com fontes pequenas, você pode deixar assim. Assim como se você gosta de fontes maiores, para você enxergar melhor, qualquer coisa assim, também é possível fazer isso aqui no aparelho. Mas além disso, a gente também tem a questão ali na aba da tela, que é quanto ao tamanho da exibição, que é o que eu chamei de densidade de tela. Você pode alterar isso daí para que você veja os aplicativos numa densidade maior, para que eles fiquem maiores ou menores. Isso também contribui para um visual muito mais minimalista e muito mais único, porque, digamos, se você conhece aí 4 amigos que têm um OnePlus 5 e cada um deles personaliza o smartphone de uma forma, se a gente pensar nesses recursos que eu mostrei hoje aqui para vocês,
É praticamente impossível que o seu celular seja igual ao do seu amigo ou de alguma pessoa que tem o OnePlus 5, porque ele é um celular muito completo, que você pode personalizar de várias formas e tudo isso faz com que muita gente ame essa marca. E assim, eu não dispenso elogios pelo OnePlus. Claro, às vezes tem algumas coisas que podem mudar, que podem melhorar. Isso sempre vai ser padrão em todos os smartphones, independente da marca ou do modelo. Mas no geral, esse daqui é um dos celulares que mais me agrada.